Projetos de lei que devem mexer com a vida dos servidores do Estado, mudando benefícios e aposentadorias. O Pedro Figueiredo explica pra gente. O governo vai enviar ainda hoje à Assembleia Legislativa um pacote de medidas obrigatórias para o Estado entrar no novo regime de recuperação fiscal. No pacote estão 3 projetos de lei complementar, 2 propostas de emenda constitucional e um projeto de lei que gera uma reforma administrativa e outra previdenciária no Estado. A reforma da Previdência muda a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais. A idade mínima para se aposentar passa de 55 para 62 anos para mulheres e para homens de 60 para 65 anos. A medida atinge novos servidores. Para os que já estão em atividade, o projeto prevê regras de transição. A soma da idade do servidor com o tempo de contribuição deve dar 86 pontos para mulheres e 96 para homens. E essa soma vai aumentando 1 ponto ano a ano, até chegar a 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Por exemplo, se uma servidora mulher decidir se aposentar em 2025, a soma da idade com o tempo de contribuição terá que dar 90 pontos. Professores continuam com aposentadorias especiais, mas a idade mínima aumenta. Policiais civis passam a ter idade mínima de 55 anos. Os agentes penitenciários e socioeducativos passam a fazer parte das forças de segurança. E no caso deles, isso significa uma redução da idade mínima. Mulheres continuariam se aposentando com 55 anos e para homens a idade cairia de 60 para 55 anos. Policiais militares e bombeiros não foram incluídos na reforma. Muda para algumas carreiras, algumas aumentam, outras inclusive vão diminuir, como a questão dos agentes socioeducativos, que hoje são 65 para homem e 60 para mulher, baixam, e algumas outras aumentam. As demais carreiras passam para 65 homem e 62 mulher, tendo, óbvio, uma regra de transição para aqueles que já estão perto de atingir essa idade. O pacote do governo inclui ainda o fim dos triênios dos servidores estaduais, tanto os civis quanto os militares. Pela proposta, quem já recebe triênios teria os valores incorporados ao salário, mas não receberia nenhum novo adicional pelos anos em que ainda estiver trabalhando. O projeto acaba ainda com outros 2 benefícios, a licença prêmio e a licença especial, e cria a licença capacitação. A cada 5 anos, os servidores poderão se afastar dos cargos por até 3 meses, desde que seja para fazer algum tipo de curso. Essa licença não poderá ser convertida em dinheiro. Quando um servidor tem idade e tempo de contribuição suficientes para se aposentar, mas continua trabalhando, recebe o chamado abono permanência. As regras que serão analisadas acabam, na prática, com esse benefício. O governo quer restringir a concessão do abono permanência à disponibilidade orçamentária e à regulamentação de cada poder. O Estado terá que criar um teto de gastos, ou seja, um limite para as suas despesas anuais. Os valores serão reajustados anualmente pela inflação e não incluem, por exemplo, as transferências para os municípios. O novo regime de recuperação fiscal tem regras diferentes do anterior. Agora a duração é de 9 anos e o Estado tem 1 ano para apresentar as reformas necessárias para ingressar no plano. Antes, o governo entrava no regime e depois fazia as mudanças. O Ministério da Economia já aceitou o plano apresentado pelo Estado do Rio e o governo tem até o ano que vem para aprovar o pacote de reformas apresentado hoje. Entre os projetos está um que autoriza o ingresso no novo regime. Ao mesmo tempo que analisa o pacote de reformas apresentado pelo governo, a Alerj deve votar também um projeto que repõe os salários dos servidores. A proposta, de autoria do presidente da Assembleia, André Siciliano, do PT, já recebeu o apoio do governo. O Estado vai repor gradativamente a inflação acumulada desde 2017. O regime de recuperação fiscal não permite reajustes para as categorias, mas autoriza reposições salariais. E ele chegou à conclusão que dá para fazer de 17 para cá, de 6 de setembro de 17 até possivelmente novembro de 2021. Vamos atualizar, somar, o IPCA vai dar na ordem de 20% e 21%,
Vamos pagar 50% desse IPCA já em dezembro, mais tardar janeiro de 22, e os 50% restantes, janeiro de 23 e janeiro de 24. A Alerj fará 3 audiências públicas na semana que vem para analisar o pacote enviado pelo governo. A previsão é de que os projetos sejam votados em primeira discussão ainda esse mês e que a votação final ocorra na primeira semana de outubro. Eu acho que se esperava um pacote bem pior. Pintou-se que seria um pacote de maldades. Inclusive, provavelmente esse ano nós daremos algum reajuste, alguma compensação. A ideia é que o Estado possa voltar a ter uma política salarial, ou seja, pelo menos a recomposição. Quanto mais o Estado se recupera financeiramente, mais saudável ele é, mais nós conseguiremos fazer essa recomposição o mais rápido possível. Para o presidente da Alerj, até lá, os textos ainda devem sofrer mudanças propostas pelos deputados. Seguramente haverá mudanças. Nós já iniciamos as conversas com as categorias, né? Com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com outros servidores. Sempre que houver uma convergência, vamos votar com tranquilidade. Agora, é direito do parlamentar emendar, né? E a gente vai fazer com muita transparência, Pedro. O que a gente quer aqui é discutir. Sabemos no momento que o Estado passou 17 e 18, né? As finanças estão melhorando, mas a gente precisa assinar esse novo regime que vai valer para os próximos 9, 10 anos.